Boa tarde, meus queridos alunos. Vamos então para a nossa aula de hoje, uma aula diferente, especial, né? Aula remota. Então a prof ainda está se adaptando a esse sistema youtuber. Daqui a pouco vou virar blogueirinha, tá? Mas vamos aí com a nossa aula hoje, dando continuidade às limitações ao poder de tributar, tá? Então, nós vimos nas aulas passadas, fazendo aí um remember desse período. Na aula nós vimos então as limitações ao poder de tributar. Nas limitações ao poder de tributar, nós vimos a questão dos princípios. Então, nós vimos primeiro todos os princípios, depois entramos na imunidade, diferenciamos imunidades de isenções. Entramos daí nas imunidades, então, políticas ou recíprocas, que são as imunidades, então, previstas lá no artigo 150 da Constituição. Aí entramos nas imunidades dos templos de qualquer culto, vimos a definição de culto, templo coisa, templo atividade, várias peculiaridades de como é aplicado a questão da imunidade nos templos de qualquer culto. Entramos então na nossa última aula, que estivemos juntos, nas imunidades não autoaplicáveis. Eu vou deixar o material das imunidades não autoaplicáveis também no RA. E não obstante a nossa aula ter sido uma aula presencial, mas em vista de vários alunos não terem podido permanecer ou vir para a aula, ter essa impossibilidade. Então, eu vou fazer esse material das imunidades não autoaplicáveis, porque elas são bem específicas, tá? E hoje nós entramos, então, nas imunidades de imprensa ou imunidades culturais. A imunidade de imprensa, então, ela vem ser uma imunidade que se aplica dentro do poder de tributar, então é uma limitação ao poder de tributar do fisco, e essa limitação, então, ela beneficia sempre o contribuinte. Lembrando que as limitações ao poder de tributar são limitações ao poder de tributar, limitações do fisco em detrimento ao contribuinte, uma proteção ao contribuinte. Relembramos também que todas as nossas imunidades específicas que estamos estudando, elas estão no artigo 150 da Constituição. Então, no nosso caso, a imunidade de imprensa, ela está lá no artigo 150 da Constituição, no seu inciso 6º. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir impostos sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Então, nós percebemos que essa imunidade de imprensa, ela é uma imunidade que possui uma justificativa constitucional, um elemento teleológico, um fundamento na liberdade de expressão, na difusão de conhecimento, no acesso ao conhecimento, no acesso à cultura, no acesso à educação. Fazer com que todos tenham direito, todos tenham condições de ler livros, de ler periódicos, de ler um jornal, de ter acesso a esse meio de cultura, a esse meio de divulgação de conhecimento. Então, a fundamentação dessa imunidade se baseia na liberdade de expressão e no acesso à cultura. O que eu quero que vocês prestem bastante atenção agora é que essa nossa imunidade, ela é agora uma imunidade objetiva, certo? Sendo uma imunidade objetiva, ela vai atingir impostos reais, que se aplicam sobre a coisa. Então, eu terei uma imunidade sobre o objeto agora. Eu terei uma desoneração tributária de impostos, no nosso caso, sobre objetos, tá? Então, nós temos uma imunidade, na imunidade de imprensa, uma imunidade objetiva, aplicada agora aos impostos, tão somente a impostos, como nós estamos vendo em todas as imunidades, mas a impostos reais, tá? Então, o que eu quero colocar para vocês? Como era antes? Como nós vemos trabalhando em todas as outras imunidades? Nós tínhamos uma imunidade de impostos. Impostos sobre patrimônio, renda e serviço. Exemplo, o IPTU, o IPVA, imposto de renda, imposto sobre serviço. Uma imunidade subjetiva. Por que uma imunidade subjetiva? Porque essa imunidade era aplicada à pessoa jurídica. Então, era aplicada à pessoa jurídica, organização religiosa,
a pessoa jurídica município de Medianeira, pessoa jurídica de direito público interno, a pessoa jurídica partido político. Então era uma imunidade de impostos, impostos sobre patrimônio, renda e serviço. Agora mudou. A nossa imunidade de imprensa, ela é uma imunidade de impostos reais, tá? ICMS, IPI, II, IE. Então, nós vamos lembrar assim, que a imunidade objetiva, ela é uma imunidade que se aplica ao objeto, objetiva, objeto. Então, nós teremos sempre uma imunidade objetiva quando ela for aplicada ao objeto. Então, como ocorre? O que eu desonero? Só um pouquinho. Eu desonero, por exemplo, o livro. Então, a imunidade é aplicada numa desoneração do livro. Esse livro, na sua confecção, não terá IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, Imposto de Importação, Imposto de Exportação, ICMS na circulação desta mercadoria. Mas vamos lá, e a gráfica que produz esse meu livro, ela vai pegar e pagar IPTU do seu imóvel? Sim, vai. Ela vai pagar IPVA do seu veículo que transporta os livros, os periódicos, os jornais? Sim, vai. Por quê? Porque agora eu tenho uma imunidade objetiva e não mais uma imunidade subjetiva, que era aplicada, então, à pessoa jurídica, certo? Então, fazendo um resumão desse tópico que é muito importante. As imunidades subjetivas são imunidades de impostos, impostos sobre patrimônio, renda e serviço. As imunidades objetivas são imunidades de impostos reais, aplicadas ao objeto, ao livro, ao periódico, ao jornal, ao papel destinado à impressão, ok? Então vamos lá. Dentro dessa linha, nós remetemos ao artigo que ele separa o livro, o periódico, o jornal e o papel destinado à impressão do livro, do periódico e do jornal, ok? Então, nós vamos começar pela análise do livro. Da mesma forma que quando nós falamos de templos de qualquer culto, havia uma necessidade de nós abrirmos a mente para novas perspectivas, o livro é a mesma coisa. Tá? Na Lei 10.753 de 2003, na Política Nacional do Livro, nós temos a definição do que é livro. E esse é o nosso primeiro passo. O que é livro? Considera-se livro, para efeitos desta lei, a publicação de textos escritos em fichas, folhas, não periódicas, grampeadas, coladas, costuradas, em volumes cartonados, encadernados, em brochura, capa avulsa, em qualquer formato e acabamento. Então, o livro, ele vai ser para nós, a título de direito tributário, um suporte material. Então, eu preciso de um suporte material e que esse suporte material, ele propague um pensamento. Ele, então, ele tem uma finalidade espiritual. Ele vai propagar uma informação, ele vai propagar um conteúdo, ele vai propagar uma ideia, um ideal, algo informativo ou não, mas algo espiritual. Um conteúdo, melhor, um conteúdo, né? Porque às vezes espiritual fica mais nessa questão de ser algo aí mais holístico. Então eu preciso de duas coisas. O meu livro ele precisa de uma base física, ele não pode estar perdido pelo mundo. Então ele não pode ser um livro oral se ele não estiver armazenado num CD. E eu preciso que este livro, ele propague uma ideia, ele traga alguma informação, tá? Aí dentro disso, nós vamos analisar algumas situações de livro, tá? Lembrando que quando nós falamos na lâmina anterior, nós falamos que o livro ele precisa de uma base física somada à propagação de uma ideia, somada a informações, certo? Essas informações, elas vão ser de conteúdo útil ou inútil. Então, o meu livro, ele pode ser tanto um livro super qualificado de direito tributário, como ele pode ser um livro de piadas.
tá? Então, o conteúdo desse livro, ele não é levado em conta para fins tributários. Mas o que é levado em conta? Que esse livro, ele tenha conteúdo. Porque sem conteúdo, ele deixa de ser um livro. Então, vamos lá analisar alguns pontos que eu trouxe para vocês aqui. Por exemplo, livro de plástico. Percebam, então, que o livro de plástico aqui, tá? Ele é o nosso sapinho aqui, o livro de plástico. Esse livro de plástico, quem tem filho não conhece, é os livrinhos de ler na banheira, tá? Ele é imune? Sim, né? Ele é lúdico, ele tem uma base física, ele tem informações. Na mesma ideia infantil, livro de tecido, tá? Então, eu tenho aqui o livrinho de tecido. Ele tem uma base física, ele tem um conteúdo. Livro piano, que é um livro, mas ele tem um suporte de metal, uma base mais estruturada, que é um instrumento musical. Então, você toca a musiquinha e tem outros também que você aperta algumas figurinhas, ele sai som. Tipo, aperta o burrinho, ele faz, né, sei lá, que o burrinho faz. Aperta a galinha, faz cocó. Enfim, ele vai fazendo sonzinhos para as crianças, tá? Então, esses livros, mesmo eles tendo bases físicas que são diferentes do usual, todos são imunes, certo? O livro de piada, como nós falamos, eu não preciso necessariamente ter um conteúdo de conhecimento intelectual. Então, um livro de piada, ele tem imunidade da mesma forma, tá? Livros eróticos, como o caso do Kama Sutra, normal. Então, o meu conteúdo, ele não é julgado, nem censurado. Então, todos os livros tendo uma base física e um conteúdo intelectual, espiritual, um conteúdo de ideias, uma expressão de conhecimento, um conjunto de informações, fica melhor, ele é considerado imune. Mas daí eu venho e pergunto para vocês, e o livro ponto, ou o livro caixa, ou o livro ata, o livro de bordo, são livros para fingir imunidade? Não, não são livros. Por que não são livros, prof? Porque eles não possuem conteúdo, eles são em branco. O livro ponto eu vou preenchê-lo, eu compro o livro ponto na livraria em branco. Eu tenho um suporte físico, mas eu não tenho conteúdo. O meu conteúdo ele é ausente. Então, livro ponto, livro caixa, livro ata, qualquer livro, e aí vem a pegadinha, o nome dele já se intitula livro, ele não é livro para fins tributários e para fins nenhum, porque ele não detém nenhuma espécie de conhecimento dentro dele, ok? Então, dando continuidade aqui, nós temos a situação das publicações eletrônicas. Hoje, a grande maioria da nossa biblioteca, nós na UDC temos uma biblioteca virtual, várias outras faculdades possuem uma biblioteca virtual. Então, as bibliotecas virtuais, ou os EPUBs, os e-books, os e-readers, eles formam a evolução da leitura. Até muito tempo, esses livros, esses e-books, essas publicações, essas obras intelectuais, elas não tinham o reconhecimento da imunidade. Por quê? Porque entendiam que esses livros, eles não eram detentores de uma mídia física, eles não tinham um suporte físico. Então, em virtude disso, eles não eram reconhecidos como livros e por muito tempo eles permaneceram sem a concessão da imunidade. Então, fiz aqui uma perguntinha retórica. A imunidade de imprensa alcança também os livros eletrônicos e-books e os aparelhos que os lê e-readers? Ou alguma coisa assim. Então, sim. Face recente decisão do STF, o recurso especial, de relatoria do ministro Dias Toffoli, prevalecendo a interpretação extensiva no caso concreto. Afinal, o Constituinte, ao retirar livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão da competência tributária da União e dos entes federados, deu imunidade a veículos de informação e de manifestação de ideias e não benefícios a editoras e empresas de comunicação. Então, seria uma mentalidade retrógrada nós não reconhecermos os livros digitais como livros, tá?
Mas o que é importante, da mesma forma oportuno, colocarmos aqui, é que os tablets e os celulares, mesmo sendo utilizados para a leitura de livros, e-books, enfim, não tem imunidade. Então, a imunidade ela é somente ao aparelho específico que se limita à leitura do livro, tá? E as mídias, de todas as formas, as mídias digitais enquanto livros digitais, que seriam aí os e-books. Então, voltando aqui, seria para os e-books, ok? E para os e-readers. Então, nós fechamos a questão do livro. Para nós concluirmos o livro, eu preciso do quê? No livro, eu preciso de uma base física, somada a um conteúdo, uma transmissão de pensamento, uma transmissão de conhecimento, uma transmissão de informação. Dentro disso, somando esses dois requisitos, eu tenho o livro. Esse meu livro, volto a dizer, independe dele o conteúdo, podendo ser um conteúdo útil ou um conteúdo totalmente inútil. Tá? Isso não é julgado para fins tributários. Já pacificado pelo STF, como vimos também, a extensão dessa imunidade aos livros eletrônicos, às publicações eletrônicas. Aí tínhamos lá no artigo 150, inciso 6º, o livro, depois o jornal. Então vamos analisar agora a aplicação da imunidade tributária ao jornal. O que são jornais? São gazetas, jornais, né, gente? Então, são aquele jornalzinho que a gente abre e fica lendo lá, né? Sábado, domingo. Ele é de cunho informativo, tá? E voltamos, então, à função teológica da imunidade, teleológica da imunidade de imprensa, que é tutelar a liberdade de expressão, a difusão de conhecimento, cultura, educação. Então, se eu desonero o jornal, enquanto imunidade objetiva aplicada ao jornal, eu facilito a publicação desse jornal, eu barateio ou não deixo num valor muito alto, né, o custo desse jornal, porque eu estou desonerando tributariamente impostos que são aplicados à fabricação do jornal, à produção do próprio jornal. Então, entende-se que, de igual forma, eu incentivo a produção e manutenção desses jornais, dessas gazetas, desses diários, enfim, tá? Importante é colocarmos aqui que o jornal, ele é um jornal devidamente constituído, ele não pode ser apócrifo, não pode ser esses jornaizinhos não devidamente registrados, sem número de edição, então devem ser jornais devidamente regularizados, tá? Outra coisa oportuna de colocarmos é que os jornais, para fins de imunidade, aplicam-se, então, somente às mídias escritas, tá? Eu não aplico ao jornal falado, não sei porque está na contagem regressiva de que vai explodir o meu Jornal Nacional aqui, mas tudo bem, era para ter só um X. Como os jornais em rádio ou os jornais na televisão. Tá? Então, somente atende a minha mídia escrita. Então, somente jornais escritos. A imunidade na dimensão desse veículo de pensamento é plena, incluindo, então, as propagandas ali feitas, como também já decidiu o próprio STF. Agora, uma coisa importante para nós falarmos dentro da questão das propagandas incluídas no jornal é a seguinte situação. A imunidade de imprensa, ela alcança os encartes de propaganda distribuídos dentro dos jornais ou periódicos? Não, tá? Então, vamos esclarecer a situação sobre os dois aspectos. Uma coisa é a propaganda dentro do jornal, certo? Então, eu estou lá lendo o meu jornal, bem feliz, e dentro do jornal tem uma propaganda aleatória lá da Boticário, da Natura, do Supermercado Lar, enfim, uma propaganda alienígena ali dentro. Essa propaganda, ela é tão imune como todo o jornal. Por quê? Porque ela faz parte do corpo do jornal, ela é uníssona, ela tá ali dentro do próprio jornal. Então, dessa forma, essa propaganda faz parte do jornal, que como um todo é imune, ok? Agora, o encarte dentro do jornal, eu não tenho nenhum jornal aqui,
O encarte dentro do jornal, ele nada mais é, por exemplo, vamos imaginar que isso aqui fosse um jornal. O encarte do jornal é aquilo que, quando ele é posto à disposição ou à circulação, ele é colocado dentro do jornal, certo? Então, eu tenho lá o jornal e algo colocado dentro do jornal, paga-se uma comissão ao jornal, paga-se um valor específico aí, devidamente contratado, para que esse material, que não é jornal, seja entregue junto com o jornal. Então, quando vocês recebem um jornal ou compram um jornal, vem dentro, aqui um exemplo, catálogos de mercado, catálogos de venda de veículos, catálogo da Natura, da Boticário, do mercado, enfim, encartes em geral, tá? Então, retomando aqui o nosso slide, os encartes de propaganda, que são encartados, que são colocados dentro do jornal e somente vendidos ou entregues com esse jornal, eles não são detentores de imunidade, tá? O STF, em face da natureza propagandística e da exclusiva índole comercial, não considera, então, esses encartes como detentores de imunidade. Então, a minha imunidade, ela vai ser aplicada tão somente ao jornal, mesmo com a propaganda, desde que ela esteja incluída, embutida dentro do próprio jornal, ok? Então, vamos lá. Análise dos periódicos. Então, vejam lá, vamos voltar um pouquinho. Vimos, então, que a nossa imunidade de imprensa é uma imunidade objetiva, aplicada a impostos sobre renda, certo? Então, voltando, uma imunidade objetiva, uma imunidade que ela é aplicada sobre o objeto. Sendo uma imunidade objetiva aplicada ao objeto, ela é extensiva ao livro, jornal, periódico e papel destinado à impressão do livro, jornal e periódico, tá? Então, agora, depois de termos analisado como se aplica ao livro, depois de termos analisado como se aplica ao jornal, nós vamos analisar como se aplica ao periódico. E para isso, então, o que é um periódico, pessoal? Periódico é uma revista, tá? Revistas, álbuns, cromos de figurinha, é tudo aquilo que nos é vendido ou entregue dentro de uma periodicidade mensal, quinzenal, anual, diária, tá? Então, o periódico, ele difere do jornal e difere do livro, tá? Por isso que trabalhamos com o livro, com o jornal e com o periódico. Aqui nós trouxemos para vocês vários exemplos de periódicos, desde uma revista de fofoca, aqui, tá? Não sei se é a Mais TV, tá? Gibi, aqui temos a Turma da Mônica, temos a revista Cláudia aqui, a Science aqui, temos a Playboy aqui, a revista da USP e uma revista de física nuclear para ficar super chique. Então, o que eu quero pôr com todas essas revistas? Que de igual forma que o livro, independe para nós, dentro do periódico, a questão da qualidade da informação ou a questão da utilidade da informação. Até porque eu entendo útil, para vocês não é útil. Livros ou revistas para nós de direito, para nós são úteis, para pessoas que fazem física quântica não são úteis, tá? Então, independe da qualidade intelectual da minha revista. Ela pode ser tanto uma revista de fofoca de novela, tá? Como uma revista de física nuclear. Então, aí, esses dois extremos. Precisamos guardar bem isso. A imunidade de imprensa, como a imunidade num todo, ela é um tema muito recorrido no exame da ordem, primeira fase, segunda fase, em tributário. E é um tema simples, não é nada assim assombroso de nós termos esse acerto aí, essa pontuação no exame da ordem, tá? Então, olha só, trouxe aqui para vocês, dentro aqui da continuidade do nosso periódico, algumas situações específicas e seu respectivo julgado, tá?
Por que são situações específicas com o seu respectivo julgado? Porque foram situações que precisaram ser postas ao Poder Judiciário, no caso ao STF, porque havia discordância sobre a concessão ou não da imunidade, no caso nosso, agora específico, de imprensa aos periódicos. Os álbuns de figurinha, tá? Os álbuns de figurinha, eles foram reconhecidos sim como imunes, principalmente pela questão lúdica, pelo desenvolvimento infanto-juvenil, por dar ao jovem, à criança, ao adolescente, um interesse pela leitura, um interesse pelo manuseio e pelo conhecimento, né? Manuseio de colar as figurinhas. Independente, deixo aqui registrado que nós temos álbuns de figurinhas adultos, como é aqueles da Copa do Mundo lá, que é uma fortuna, né? E muita marmanja aí coleciona figurinha. Então, não só infantil a questão da figurinha, mas ele é imune sim. Apostilas. As apostilas também foram consideradas imunes, daí vocês cuidem aqui que para cada uma dessas situações eu coloco para vocês, tá? O recurso especial que foi julgado, tá? O recurso extraordinário que foi julgado hoje lá no STF, ok? A questão das apostilas, elas também foram consideradas imunes, porque também transmitem aí conteúdo, cultura, conhecimento, da mesma forma que um periódico. Uma ressalva aqui nas apostilas. Essas apostilas, elas precisam ser apostilas, então, formalizadas. Então, eu não posso, por exemplo, pegar todas as aulas de direito tributário que os colegas copiaram e xerocar e levar numa livraria, pedir para pôr um aspiral e dizer que é uma apostila e eu quero imunidade naquele papel que está sendo xerocado para fazer a minha apostila. É bem um surto psicótico, mas é só para deixar um exemplo. Então, eu não posso, no caso, utilizar das apostilas se essas apostilas são caseiras ou são apostilas sem um devido registro. Então, o apostilamento, o apostilado ou essas apostilas, elas recebem imunidade desde que essas apostilas, elas sejam devidamente constituídas, elas tenham um registro, um número de impressão, um número de cópias, até porque nós vamos ver que o próprio papel destinado à impressão dessas apostilas precisam ter um direcionamento para que seja devidamente imunizado o recolhimento desse imposto, tá? Aí temos as listas telefônicas, certo? Então, aqui as listas telefônicas, meio em desuso ultimamente, mas elas são, no caso, ainda fabricadas até hoje e são reconhecidas pelo STF como algo extremamente útil. Por quê? Porque elas, para cidade pequena, muitas cidades do interior, elas representam aí a única fonte de informação, tanto de endereço como de telefone. Tá? Sem dizer também que elas têm todo uma pegada poética da idade, do tempo, de colacionar dentro de um único exemplar tudo que existe, né, nas cidades, na região. Então, ela foi reconhecida também como imune, ok? Em detrimento a isso que nós falamos, o que não pode ser considerado periódico, ou melhor, que tipo de periódicos existem que não possuem imunidade. Então lá, material de propaganda, flyer, folder, enfim, usem a imaginação. Qualquer material de divulgação empresarial, de comércio, de comida, de venda, de apresentação, ele não é considerado, então, imune, não é considerado um periódico, mesmo que ele saia dentro de uma periodicidade. Então, eu tenho uma empresa que a cada 15 dias ela faz um jornal informativo, não deve ser jornal, mas enfim, ela faz um periódico informativo das suas atividades. Ele não será imune. E se ela fizesse um jornal informativo, também não seria imune, só para constar. O calendário, ele não é considerado imune, tá? Mesmo aqueles calendários que tem fases da lua, época de plantar tomate, maçã, época de pescar, época das marés, época de não sei o quê, independente disso, ele não é considerado um periódico para fins de imunidade, tá? Existe ainda uma discussão acerca do calendário da Pirelli, eu ia colocar uma fotinho dele aqui, esqueci,
que ele tem mais uma pegada literária, em que pese ser fotos, do que um calendário mesmo, tá? Pesquisem aí, fica de tema de casa, tá? E regimentos internos, regimentos organizacionais, enfim, atividades, textos feitos no âmbito empresarial ou comercial, mesmo que reeditados ou feitos dentro de uma periodicidade, também para aplicação da imunidade tributária não são reconhecidos como imunes, tá? Então, eles não têm imunidade. Então, vimos lá o livro, o papel, o periódico. E agora nós vamos ver o papel destinado à impressão. Percebam aqui, pessoal, que de tudo que nós falamos, o papel, ele se apresenta como o único insumo descrito no artigo 150, inciso 6º da Constituição. Então, o papel previsto lá na linha D, ele está ao lado do livro, ele está ao lado do jornal, ele está ao lado do periódico, mas aqui não aparece para mim tinta, prensa, cola, tecido, cordão para amarrar, nada, só me aparece o papel, tá? Vamos reservar essa informação que nós vamos debater dela até daqui a pouquinho. Esse papel imune é papel, certo? Mas prestem muita atenção, é o papel destinado à impressão do livro, do periódico e do jornal. Ou, na forma que nós colocamos aqui nos slides, do livro, do jornal e do periódico. Então, percebam que, na verdade, é o papel imune à confecção desses objetos, do livro, do periódico e do jornal, tá? Se eu tiver, por exemplo, um papel destinado à confecção de convites de casamento, ele não é imune. Papel destinado à impressão da prova de vocês, não é imune. Papel destinado a fazer uma apostila para vocês, desde que ela não seja registrada, eu não tenho registro para fazer uma apostila, não é imune. Então, o meu papel imune é o papel que será destinado à confecção de um livro, à confecção de um jornal e à confecção de um periódico, ok? Então, vamos lá. Dentro dessa situação, o que nós percebemos? Que a grande divergência doutrinária e jurisprudencial. O que nós temos de consenso? Que peças sobressalentes para equipamentos de preparo e acabamento de chapas de impressão offset para jornais possuem imunidade, tá? Filmes e papéis fotográficos utilizados para publicação de jornais e periódicos. Súmula 657 do STF. Então, é imune. Então, o que quer dizer? Eu tenho um livro de fotografia. Então, eu vou precisar usar um papel fotográfico, certo? Então, esse papel fotográfico, ele vai ser imune da mesma forma. E nesse papel, é qualquer papel. Eu vou fazer um livro de papel machê. O papel machê vai ser imune. Eu vou fazer um livro de papel seda. O papel seda vai ser imune para fazer o livro. Percebam que o papel do jornal é um papel específico. É este papel imune. O papel da revista, ele é mais lustroso. Esse papel é o papel imune, tá? Filmes destinados à produção de capas de livro sem capa dura, tá? Então, é uma espécie de papel filme, destinado à produção das capas dos livros. Também é considerado imune. Aí, agora eu peço a vocês bastante atenção. Todo e qualquer insumo ou ferramenta indispensável à edição de veículos de comunicação. Não. Esse entendimento, ele é exclusivo no nosso país da primeira turma do STF, só. Todo o resto, toda a torcida do Flamengo, ela diz que não, que os insumos, se a Constituição quisesse trazer como imune todos os insumos, ela teria dito todos os insumos. Se ela quisesse ter dito que era o papel e a tinta, ela teria dito o papel e a tinta. Então, a partir do momento que a Constituição diz que é o livro, o jornal, o periódico e o papel destinado à impressão, ela limita num rol taxativo e não num rol exemplificativo que essa imunidade se estende exclusivamente ao papel,
aí fazendo a observação a esses julgados 1, 2 e 3. Então, somente ao 1, ao 2 e ao 3, ok? Então, aqui, esse 4 não se aplica. Ele é um entendimento específico da primeira turma do STF e só dela, tá? Então, não é nem majoritário e nem uníssono esse entendimento. Aí, então, vamos falar um pouquinho das coisas que esse papel não alcança, ou melhor, que essa imunidade do papel não alcança. Tinta, capas autoencadernáveis, peças de reposição, demais peças da prensa, tiras para amarrar o jornal, serviços de composição gráfica como diagramação, importação de bens para a montagem de parque gráfico, serviço de transporte e distribuição de jornais em afins. Então, todos esses, eles não possuem imunidade, certo? Então, vamos fazer agora uma junção de tudo que nós vimos. Nós vimos aqui, então, a imunidade de imprensa. A nossa imunidade de imprensa, ela é uma imunidade objetiva, aplicada a impostos reais, que são os impostos aplicados ao próprio objeto. Então, ao livro, ao periódico, ao jornal. Então, se eu quero um papel importado, eu sou imune do imposto de importação. Se eu vou exportar o meu livro, eu sou imune do imposto de exportação. Eu não tenho ICMS, eu não tenho IPI, eu não tenho, então, os impostos reais. Essa imunidade se justifica pela liberdade de expressão, pela difusão de conhecimento, pela divulgação e informação por meio do livro, do periódico e do jornal. Vimos, então, que o meu livro, ele precisa de uma base física e um conteúdo útil ou inútil, tá? Ressalvamos a questão de livro ponto, livro caixa, livro ata, que mesmo tendo na nomenclatura inicial a palavra livro, não são livros. Vimos também a situação dos periódicos, que são nada mais do que revistas, cromos de figurinha, gibis em geral. Esses periódicos, úteis ou inúteis no seu conteúdo, são imunes, tá? Vimos então daí a questão do jornal. O jornal, ele é imune e a propaganda constante dentro do jornal também é imune. Já a propaganda encartada dentro do jornal não detém imunidade, tá? Então, vimos o jornal, o periódico e o livro. Na verdade, numa ordem inversa, nós vimos o livro, o jornal e o periódico. Aí, analisamos, por fim, o papel destinado à impressão. Volto a repisar que é o papel destinado à impressão do livro, do periódico e do jornal. Se eu vou fazer, por exemplo, convites de casamento, cardápios para um restaurante, esse papel utilizado, ele não tem nada de imunidade, tá? Na questão do papel, vimos que o insumo papel, ele tem grandes discussões doutrinárias e jurisprudenciais. Porém, vimos também que para fins de OAB, nós podemos aplicar a exceção, aplicando então, concedendo imunidade a peças sobressalentes para equipamentos de preparo e acabamento de chapas de impressão offset para jornais, filmes e papéis fotográficos para jornais e periódicos, filmes destinados à produção das capas de livros sem capa dura. Do resto, nenhum é detentor de imunidade. Tinta, tecido, capa, peça de reposição, a própria prensa ou o maquinário utilizado para fazer o jornal, o transporte, enfim, nada. E nós temos então um rol que ele não se expande, fica tão somente então no papel e aquelas exceções ainda dentro de grandes discussões doutrinárias e jurisprudenciais, certo? Então, por hoje era isso, pessoal, a aula de imunidade de imprensa, com certeza vocês adoraram, tá? Saudade de vocês, cuidem-se, fiquem bem, beijo da prof. Tchau, tchau.